é esse programa de brigada escolar? É uma cultura, é muito além do que só o sistema preventivo, é criar uma cultura prevencionista. A orientação que a gente mais pode dizer é que prevenção é vida. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil, e hoje estamos aqui para falar sobre Brigada Escolar. É um programa que tem aqui no Paraná, que leva treinamento de prevenção contra incêndio para dentro das escolas. Estou aqui com o Tenente Coronel Amarildo, aqui de Cascavel, né? Mais uma vez a gente está aqui no estúdio do Sinduscom para gravar o Prevcast. E o Tenente Coronel veio aqui dividir um pouco com nós como foi toda essa implantação, né, desse sistema, desse programa que foi criado aqui no Paraná. Vou apresentar para vocês, então, quem está aqui comigo é o Tenente Coronel Amarildo, ele é da reserva do Corpo de Bombeiros, atuou mais de 30 anos aqui no estado do Paraná, entre Curitiba, Cascavel, aqui na nossa região oeste do Paraná. Também é especialista em prevenção e combate a incêndio, ele fez especialização pela PUC, se formou em 2010, é 2010. isso? E, gente, fiz aqui várias perguntas, a gente abriu caixinha lá no Insta com dúvidas para vocês mandarem sobre esse tema. A gente sabe que quando fala de levar proteção para dentro das escolas, ele é um tema que gera muitas emoções, né? Principalmente quem tem filho acaba ficando bem impactado. Então a gente trouxe, né, nada melhor do que trazer quem foi o idealizador do programa aqui na nossa região para poder explicar como que isso funcionou, como que de fato a gente leva a prevenção contra incêndio para dentro das escolas. Há um tempo atrás, Coronel, a gente gravou aqui no Prevcast com a Sargento Daiane, lá de São Paulo. Ela tem, o Corpo de Bombeiros de São Paulo também tem um programa que é o Bombeiro na Escola. E aí é muito legal porque, aparentemente, pelo que eu ouvi falar do programa aqui do Brigada, que você vai apresentar daqui a pouco, mas pelo que eu ouvi falar, parece que os programas se complementam. Porque Exato. O Bombeiro na Escola é o treinamento que eles dão para os alunos, né? Eles treinam os alunos a saberem lidar com a prevenção contra incêndio. E o Brigada da Escola vem para a parte dos professores saberem lidar com isso, né? Então, a gente já tem aqui um podcast falando sobre como levar a prevenção para os alunos das escolas. E agora veio o Tenente Coronel Amarildo trazer para nós como que funciona esse programa do Brigada Escolar. Antes de mais nada, Coronel, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, por vir com a camiseta da Preview World, gente, veio até uniformizado. E queria que o senhor primeiro se apresentasse, né? Eu fiz aqui um breve resumo, mas nada melhor que o senhor mesmo se apresentar. Quem é o Tenente Coronel Amarildo? Obrigado, Renata. Me sinto muito feliz, né? Fiquei muito feliz pelo convite, né? E um abraço a todos do Preview World, né? Todos que curtem. Eu estou acompanhando agora, né? Ganhei a camiseta, fiz questão de vir, logicamente. Vamos destacar o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Pouco se fala de prevenção no Brasil e a gente tem que destacar muito o trabalho de vocês. E é um prazer, com certeza, estar aqui. Bom, você já disse um pouco da minha carreira, então sou tenente-coronel da reserva. Há pouco mais de 8 meses estou na reserva do Corpo de Bombeiros. Fechei o meu tempo com 35 anos de serviço, de bombeiro 30, porque antes eu servi o Exército e conto esse tempo, né? Eu fui sargento do Exército. Entrei na corporação aqui em Cascavel em 96 como soldado, daí fiz concurso para oficial e segui a carreira. Me formei em Curitiba, logicamente, na Academia do Guatupê. Trabalhei lá por um tempo, também na prevenção de incêndios, né? Como aspirante, já trabalhei na prevenção de incêndios. E aí vim aqui para Cascavel. A maior parte da minha carreira a gente fez por aqui, né? Trabalhei no setor de prevenção, onde fui chefe, também analista de projetos de prevenção contra incêndio. Então, a gente trabalha nessa área desde sempre. Fiz a especialização em prevenção contra incêndio pela PUC Paraná em 2010, a primeira turma dessa pós-graduação aqui no Paraná. E, como disse, sempre trabalhamos nessa área. E na parte das brigadas de emergência, brigadas escolares, como você comentou, não é uma ideia nova. Não fomos nós que criamos essa ideia, vem de muitos oficiais, eu não saberia dizer, porque é muito antiga no Corpo de Bombeiros, do Paraná, assim como São Paulo, né? E vem dessa linha de defesa civil na escola, um bombeiro na escola, certo? E a ideia sempre foi levar na mais tenra idade a cultura de prevenção. Sim. Eu sempre me chamava a atenção, né?
filmes americanos, estrangeiros, onde você via lá o dia do treinamento de incêndio, né? Que bonito, as crianças fazendo e sabendo o que fazer, exatamente, em situações críticas, tanto de incêndio quanto desastres naturais, que agora a gente hoje chama muita atenção porque está acontecendo todos os dias, infelizmente, com essas questões de mudança climática. Então, a ideia não é nova. Em termos de Paraná, o que acabou tornando o Brigada Escolar Estadual, ele vem lá pelos idos de 2015, ainda numa gestão estadual, né, onde foi criado um programa chamado Prontidão Escolar Preventiva. Né? Trabalhamos juntamente com o Coronel Fernando, aproveito para mandar um abraço para ele, disse que participaria desse podcast, eu também um dos idealizadores desse programa a nível de Estado, hoje é o coordenador estadual da Defesa Civil, e fomos chamados na época, e junto com ele, nós ajudamos a desenhar as aulas, né? Montamos as aulas, onde eram capacitados os professores, ainda lá, quando os treinamentos eram lá em Faxinal do Céu, né? Onde os professores recebiam treinamento, lógico, sempre em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, e os professores eram capacitados para trabalharem a temática da prevenção de incêndio e se prepararem. Aí mudou gestão, aí surgiu a Brigada Escolar aos moldes do que a gente vê hoje a nível de Estado. Que é esse que a gente vai agora apresentar, né? Exatamente. Tá. E antes de você apresentar sobre a Brigada Escolar, Coronel, você sabe qual é a porcentagem de escolas, não hoje, né? Hoje a gente sabe que a maior parte das escolas públicas estão dentro do programa e etc. Mas quando a gente olha antes desse programa, qual era a porcentagem de escolas que estavam irregulares? Era um número alto? Era altíssimo, Tá. Principalmente a nível de Estado, boa parte das escolas eram muito antigas, inclusive anteriores à legislação de prevenção contra incêndio. Então, era comum, quem estudou muito antigamente, quem tem aí 40 anos ou mais, não via um extintor numa escola. Sim. Então, se você não tem nem extintor numa escola, como é que você vai achar que a prevenção de incêndios é importante? Então, exatamente para poder fazer frente a isso, é que surgiu o programa de regularizar as escolas na questão de sistemas preventivos, na questão de documentação, que envolve a questão de aprovação de projetos, e aí todo o contexto que é bem maior. Entendi. Então, a gente pode pensar que antes do programa Brigada Escolar, a gente tinha, sei lá, 5% de escolas regularizadas. 5, 10% que seriam as novas e as todas... E as antigas, tudo sem nada. E aí vem a pergunta de milhões, né? O que é esse programa de Brigada Escolar? Porque imagino que quando a gente fala Brigada Escolar, vem na cabeça, vai ter brigada de incêndio dentro da escola. Mas depois de conversar com você, com a Tassi, né, com o Tiago até também, sobre como isso foi implantado, o que de fato é esse programa? É uma cultura. É você criar, é muito além do que só o sistema preventivo, é criar uma cultura prevencionista. Porque quando você fala de escola, você fala de ensino, você fala de educação, você fala de preparação para a vida. Então, na medida que você insere o contexto de prevenção de incêndios e desastres na mais tenra idade, aquela pessoa ela passa a entender que a cultura de prevenção é importante, que você estar preparado para uma situação de sinistros é importante e evita as tragédias. Quando fala de tragédias, você já pensa na Boate Kiss, infelizmente, e outras tragédias que acontecem. Infelizmente, nós vivemos num país, inclusive comentava ontem com a minha esposa, nós vendo uma matéria sobre o acidente da Voe Paz, né? E você... Infelizmente, no Brasil, a legislação só caminha, parece que depois de tragédias. Nós não temos uma cultura de prevenção. Então, na medida que você tem uma pessoa na mais tenra idade preparada para o desastre, você acredita, praticamente tem certeza que numa situação de sinistro, ela vai ter uma ideia muito, muito certa do que fazer e vai observar coisas irregulares e passa a ser um cidadão também que cobra das autoridades que as coisas estejam regulares. Perfeito. E esse programa, ele surgiu, né? Você explicou que ele foi criado há muito tempo atrás por outros oficiais e dele foi se moldando, né? De diversas vezes com os governantes que foram entrando, até que surgiu, de fato, o nome que é hoje. Faz quanto tempo que existe o programa? Desde 2015. 2015, 10 anos, pelo menos. Isso. A gente está falando de 10 anos de programa. E como que ele funciona na prática?
a inspiração que teve para criar ele foi pensando nessa cultura. Exatamente. Tá. E aí, falando de como ele funciona na prática, como é? Então, ele é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, Tá. certo? Entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Bombeiro, certo? E envolve também a Defesa Civil, né? A Defesa Civil. Então, é bombeiro, secretaria e defesa. Isso. A Defesa Civil faz o gerenciamento do programa junto com a Secretaria de Estado da Educação e o Corpo de Bombeiros acaba sendo o braço executante que vai dar a capacitação. Então, a Secretaria de Estado da Educação vai providenciar a regularização documental, então, junto com os engenheiros vai providenciar regularização de projetos, então, vai buscar se tem projeto, se não tem, vai fazer, né? Vai providenciar os itens de prevenção, porque, digamos, eu sempre digo, né? A regularização documental é importante, certo? O projeto precisa ter, é importante, faz parte da legislação, é legal, tem que ter. Mas o papel sozinho não apaga o incêndio. Então, você precisa ter o equipamento instalado. Então, quando fala de equipamento, nós falamos, no mínimo, de extintores, iluminação e sinalização e rotas de fuga, que seria evacuar, que a premissa é evacuar o local com segurança, evitando que tenha vítimas. Aí o sistema preventivo, principalmente extintores, ele vai dar o primeiro combate. E é lógico, dentro do processo de regularização com prazo, aí entra a questão de hidrantes e outro sistema, alarme, etc. Certo? Então, regulariza essa parte dos sistemas. A parte da brigada, o que acontece? A Secretaria de Estado da Educação coloca os funcionários, que seriam professores e funcionários, para serem capacitados, e o bombeiro realiza o treinamento. Esse treinamento ele é realizado em 2 etapas. Uma etapa EAD, através do ambiente Moodle, onde existem as aulas lá, os professores acessam no horário que der, que conseguir. Então, essa é a vantagem desse sistema. Acessam e fazem as aulas. Então, as aulas têm aulas em PowerPoint, apostila, tem videoaula, tem fórum e tem provinha. Legal. Para fixar. Feito a conclusão da parte teórica, então vai a parte prática. Então, a parte prática é feita em alguns dias, isso muda mais. No mínimo que já aconteceu, foram 2 dias inteiros de preparação, onde vai se ter a prática do combate a incêndio com a utilização do extintor. Então, Legal. Não basta ver, vai operar o extintor, vai saber como é que funciona, como é que se aproxima, como é que faz o combate, e tem a parte de primeiros socorros. Que aí é com a Defesa Civil. Também com o bombeiro, também parceria. Com o bombeiro. Que é o quê? Dar o primeiro atendimento até a chegada do bombeiro. Então, saber acionar, eu aciono o bombeiro, o 93, ou aciono o SAMU para esse tipo de situação? O que eu faço? O que eu passo para o bombeiro e o SAMU de informações? E o que eu faço até a chegada do socorro? E chegando o socorro, né? Como eu lido? Da mesma forma na questão do incêndio. E a evacuação. É treinado também a evacuação. Então, como é que eu faço a retirada de crianças das mais diversas idades com segurança do ambiente? E aí entra uma questão bastante séria, né? Nem toda situação você evacua. Situação de incêndio você evacua, mas tem o local correto para você evacuar. Não dá para evacuar e soltar todo mundo no meio da rua, Sim. numa rua movimentada. Então tem a forma correta. E se for uma situação de invasão, como já tivemos aqui no Paraná, invasão de pessoas com ideias de massacre, como já tivemos, você evacua? Não. Então tem também esse treinamento. O que eu faço nessa situação? Alguém está invadindo a escola. É de pânico. Então, nesse caso, é o contrário. Você se tranca e cria obstáculos para que esse marginal, essa pessoa que quer fazer coisa ruim, faça coisa. Então, envolve todo esse contexto. Então, se cria essa cultura. E após a formação, existe o plano de emergência. Esse plano de emergência tem que ser treinado. Então, por regra, inclusive, de legislações, diz que você tem que ter pelo menos 2 simulados anuais. E eu tenho como premissa, como eu falo sobre isso, faço o simulado de 2 formas. Com a comunidade escolar sabendo que vai ter o simulado, e outro sem saber que é simulado. Porque esse segundo você vai ter uma ideia melhor uma certeza, na verdade, de como vai acontecer. Porque se você não sabe se é real ou não, você vai agir como se fosse real. E aí você vai ter essa avaliação. Então, esse é o contexto amplo
do programa. E é muito interessante, vários pontos que você trouxe, eu fui anotando aqui, Coronel, porque no domingo, sábado, não lembro, esse fim de semana, tava indo no shopping aqui da cidade, e a hora que a gente estacionou no estacionamento, o alarme de incêndio estava disparado. E aí, quem trabalha com isso já age diferente, né? Então, eu vi as pessoas andando normal e eu falei, não, pera, não vamos entrar? Aí até eu tava acompanhada com meu namorado, ele falou, não, mas é só o alarme. Eu falei, não, não é assim. Não é só o alarme. É diferente. Falei, calma, por que tá alarmando? E é realmente, eu acredito que quando vocês fazem esse teste, né, essa evacuação sem avisar, é quando de fato você treina, você tem certeza que aquelas pessoas, elas entenderam que não, peraí, tá tocando, eu preciso sair, não é só, tá estragado, manutenção, não, eu preciso fazer evacuação. E aí, uma coisa que você falou também é sobre a diferença do 193 e 190. 192, desculpa, né? Um é SAMU, é um corpo de bombeiro. Isso. E quando que eu ligo para cada um? Muito boa pergunta. Então, o que acontece? O bombeiro existe no Paraná desde 1912. E desde que tem telefone para acionar emergência, o telefone nosso de emergência é 193. Então, o bombeiro, quando foi criado o SIAT, Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, que é um projeto que veio lá dos Estados Unidos, né, com a ideia... SIAT é a mesma coisa que o SAMU ou é diferente? Não, o SIAT é o bombeiro. É do bombeiro. É do bombeiro. Tá. É uma parceria, né? Não é mais ampla a coisa, mas funciona dentro do Corpo de Bombeiros, serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros, com as ambulâncias vermelhas operadas por bombeiros, que têm o treinamento de atendimento pré-hospitalar. Então, quando foi implantado no Paraná o SIAT em 1990, o SIAT passou a atender trauma, certo? Foi criado para atender trauma, acidente de trânsito, queda, ferido, baleado, essas coisas assim. Mas começou a atender também casos clínicos, que é o infarto, né? Que são casos clínicos, a pessoa passando mal com uma dor que não sabe dizer o que é, o AVC, acidente vascular cerebral. Então, começou a atender também essas coisas porque não tinha um outro serviço. Com o advento da criação do SAMU, também pelos idos 2013, se eu não me engano, 2013, 2015, então o SAMU foi criado para atender tudo a nível... O SAMU é um projeto federal da primeira gestão do governo Lula. Foi criado porque existiam estados que não tinham nenhum tipo de atendimento. O bombeiro não tinha estrutura para atender, então foi criado para atender. E tinham municípios que não tinham bombeiro, então o que atende, né? Então foi criado para atender tudo. Como no Paraná já tinha o atendimento do trauma pelo SIAT, então passou a haver uma divisão de tarefas. Então o SIAT continua atendendo o trauma e continua atendendo o trauma, e o SAMU atende o caso clínico, né? Que é o infarto, que é a dor abdominal, que é a transferência intra-hospitalar, todas essas questões. Só que um serviço cobre o outro. Ou seja, o SAMU também atende trauma em situações quando o bombeiro não pode, e o bombeiro atende um caso clínico, dá apoio para o SAMU quando o SAMU precisa. Então, basicamente, agora, né, abre aspas aqui no nosso programa da Brigada, basicamente, eu vou ligar para o bombeiro se eu bater o carro, ou cair de uma árvore. Isso, uma situação de trauma. Situação nesse sentido. Causa externa. E uma causa interna que é mais uma dor, uma questão clínica. Porém, os dois serviços se conversam, eles têm comunicação via rádio e telefone direto, e um serviço completa o outro. Ajuda o outro. Tá bom. Voltando, então, agora para a nossa brigada. Então, você comentou, né, que ela é um programa juntando a Secretaria do município, né, Defesa Civil e o Bombeiro. Secretaria do Estado, estamos falando da estadual. Secretaria do Estado, desculpa, Defesa Civil e o Bombeiro. Isso, exato. As três, beleza. Basicamente, se a gente for dividir em tarefas, a Secretaria, ela faz toda a parte documental, junto com a instalação, sistemas, né, do equipamento. Isso, fornece os professores, que seriam os funcionários que vão ser capacitados. O bombeiro dá as aulas, os treinamentos. Isso. E a Defesa Civil, ela faz esse suporte para o Corpo de Bombeiro? Faz o suporte, ela ajuda no link com a Secretaria. Legal. Né? E funciona junto à Defesa Civil, junto com a Secretaria de Estado. Entendi. Ajudou também na regulamentação, que isso é baseado numa lei estadual hoje. A Brigada Escolar Estadual está baseado numa lei. E tem como replicar para os outros estados? Tem algum estado que já replicou? Tem estados que procuraram, essa ideia não é nova, já foi apresentada, inclusive, já em Senabom, né? Seminário Nacional de Bombeiros. Foi apresentado faz tempo? Faz tempo, desde a criação. Eu acredito que tem outros estados que copiaram a ideia, mas como a situação acontece a nível macro, né? A nível de Secretaria de Estado da Educação, a nível de Defesa Civil Estadual, a gente não tem conhecimento se copiaram, só copiaram a ideia, como é que foi, Foi implantado. Sim.
E é um programa aberto a que os outros estados queiram copiar, né? O que é bom tem que ser copiado. Precisa ser, né, implantado. Tá, e aí, Coronel, por que você acredita que seja muito importante levar essa questão da segurança, de explicar o que é um incêndio, de explicar como se portar em caso de incêndio, para uma criança? Para que ela seja preparada, a educação, a escola, ela tem que preparar não só didaticamente, eu acredito que tem que preparar a pessoa para a vida. A minha esposa, ela é professora do Estado, né? Ela trabalha no ensino fundamental, né? E também ensino médio. E eu vejo que é muito importante, quanto a menor tenra idade, você ter o conhecimento de situações de sinistro e saber o que fazer. Porque você nunca sabe quando você vai se deparar com uma situação dessa. Você comentava ali da entrada do shopping e tal. Quando eu dou aula da parte de prevenção, a gente tem uma disciplina que eu trabalho chamada psicologia de emergência. E eu trabalho a questão do pânico. E a gente leva alguns estudos. E as pessoas que não têm uma preparação, elas não sabem identificar uma situação de emergência, elas não sabem identificar um alarme de incêndio e, com certeza, elas não vão saber o que fazer. Exato. Voltemos para o caso da Boate Kiss. A gente trabalha o caso da Boate Kiss na pós-graduação que a gente dá aula. Inclusive, agora temos um caso recente, né? Sim. Do fim de semana, que tivemos a mesma situação, de novo sendo replicada, basicamente. Então, o que acontece? A pessoa não tem a preparação, então ela vê uma fumaça, ela acha que não é nada, não vão resolver, ela não tem noção do desastre que pode acontecer. E depois ela não tem noção do que fazer. Ela entra no ambiente, se ela não é preparada, ela não sabe identificar uma saída de emergência, ela vai... Por onde ela entrou, ela vai tentar sair. De repente, ali não é a melhor rota. Então, por isso que eu acredito, e isso não é uma coisa nossa, como eu falei, vamos aprender com quem já sofre com desastres muito mais do que nós. Japoneses e americanos têm desastres lá. Eles têm essa preparação muito tempo. Você vê nos filmes a questão do dia do treinamento de incêndio. Então, quanto mais cedo você prepara a pessoa para lidar com situações de emergência, melhor ela vai estar. Por mais que demore um tempo, em algum momento, se ela se der com uma situação de desastre, ela vai falar, opa, eu já vi isso. Ela vai buscar na memória dela e vai saber o que fazer. E nós temos exemplos práticos, acredito que seja até uma das perguntas, né? Já ocorreu o fato das pessoas que tiveram treinamento de prevenção de incêndios, o que elas souberam fazer. Então, já teve várias situações onde nós, nas brigadas do município que a gente capacitou, professores ligarem para o bombeiro, passarem a situação corretamente, e depois a gente fez um feedback que a gente costumava, aconteceu quando a gente sabia que deu um evento numa escola municipal, onde a gente tinha dado treinamento, a gente ligava lá com o diretor para saber como é que foi, como é que vocês fizeram, o que aconteceu, e ter um feedback dizendo, poxa vida, deu tudo certo conforme vocês tinham falado. Então, a gente conseguiu manter a calma, a gente soube ligar para o endereço certo. Às vezes, se tinha alguma questão de atendimento do nosso lado, que o nosso atendente, de repente, não deu a orientação correta. Vocês falaram isso e o atendente fez aquilo. Aí a gente ia lá no nosso atendente e falava, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Você está jogando contra o patrimônio, né? E dava o feedback certo. De saber, não só ligar, fez um primeiro atendimento, conteve uma hemorragia, que infelizmente acontece, as crianças caem, se machucam, às vezes é um ralado, às vezes tem uma fratura, e fez o atendimento correto, quer dizer, não prejudicou a situação, coisa que muitas vezes acontece. Então, manter a calma, acionou o serviço corretamente e soube o que fazer até que a situação fosse controlada, o acidente, o incêndio. O princípio de incêndio que foi utilizado, o extintor de forma correta, não virou um incêndio, foi só um princípio de incêndio. Até porque, é bem o que você falou no começo, só o projeto ele não apaga fogo, não. Começa aí. Só que então eu preciso pôr os equipamentos, beleza. Só que o projeto e equipamento também não apaga fogo. Também não apaga fogo. Se a gente estiver falando de uma proteção passiva, ela vai ajudar com que não espalhe. Exatamente. Mas ela não vai combater. Então, a gente sempre precisa da chavinha principal, que é a pessoa que possa operar os equipamentos, que saiba lidar com o que a gente tem dentro da edificação. Que infelizmente, não aprendia isso. E aí, aprendendo, tem lá... Porque muitas pessoas... Não, extintor do bombeiro, a caixa de hidrante do bombeiro. Quando, na verdade, eu sempre chamo a atenção. Não, aquilo lá não é do bombeiro. É da edificação e que tem que usar é você. Não é para o bombeiro usar. Aquilo lá está para você usar. E para você usar, você tem que saber. E para saber, você tem que ser capacitado.
E até falando dessa questão desse treinamento que vocês oferecem, os professores recebem treinamentos, como você falou aqui, teoria e prática, né? Então Exato. eles aprendem como lidar com isso, evacuação, plano de emergência, mas como que são feitos esses treinamentos? E você comentou que são EAD, os professores podem fazer conforme eles quiserem, mas eu ganho o certificado e eu preciso renovar, preciso fazer com mais frequência. Esses testes dentro das escolas para fazer evacuação acontece a cada 3 meses, 6 meses, uma vez por ano. Como que funciona essa implantação? Então tá, vamos por partes. Então, fez a capacitação no EAD, vai fazer a prática, 2 dias, aí depende do que sai no edital lá, mas pelo menos 2 dias de prática. Concluiu tudo com aproveitamento, vai receber um certificado com carga horária que, se eu não me engano, era 40 horas. E essa carga horária, inclusive, vale para a progressão na carreira do professor, tanto estadual quanto municipal. Conta ponto. Aí ok, está preparado, aí tem toda a parte da utilização. Aí a questão do simulado é a direção da escola que vai colocar dentro do seu calendário, certo? E vai executar. Aí o que acontece? No caso do Estado, só vai o bombeiro lá se acionar, mas, digamos, hoje o próprio município vai fazer a verificação e a Defesa Civil e faz o documento dizendo, ó, eu fiz o simulado, está aqui, e vai estar validado que está ok. Aí o que acontece na parte da recapacitação? Anteriormente falava-se 1 ano, daí mudou para 2 e agora me parece que é 5 anos. Por que isso? Exatamente pela dificuldade de ter essa requalificação em termos de tempo, certo? O ideal era, com certeza, pelo menos 2 anos, né? 2 anos essa recapacitação. No caso do Estado, é ofertado esse curso periodicamente, certo? E mesmo que o professor já tenha feito, ele pode fazer de novo. Eu dou exemplo, que como eu falei, minha esposa é professora e ela recebeu novamente o convite. Ela já fez o curso e está lá aberto novamente o edital, se ela quiser se inscrever para fazer novamente o curso. O importante é que a escola tenha o número necessário, conforme a legislação, de funcionários que tenham capacitação para poder fazer frente em caso de sinistro. Né? E essa capacitação, essa pessoa ela sai formada em brigada de incêndio? Ou em brigada para aquela escola especificamente? Não, o curso vale para qualquer escola. E, logicamente, o professor, o diretor lá dentro da programação dele, ele vai ter a relação dos professores dele que tem a capacitação, que tem o curso, e aí, é lógico, ele vai usar esses meios para a brigada dele, né? Em algum momento, de esse treinamento ele é passado para os alunos também, ou só na hora do teste? Porque... Para a questão da brigada, você tem que ser capaz. Então, você tem que ter no mínimo 18 anos e tal. Uhum. Então, por isso que não é dado a formação com uso de extintor e tal para jovens. Então, ele é capacitado a evacuar, certo? Mas o professor tem condições, dentro do que ele sabe, dentro da disciplina dele, de trabalhar o tema. Quando ele chegar, por exemplo, da aula e falar sobre o tema. Então, ele vai ter pode ter domínio do assunto para falar. Porque, anteriormente, eu me lembro quando eu ouvi falar de bombeiro, era um bombeiro que vinha lá e dar uma palestra sobre extintor. É isso que eu me lembro quando eu estudava. Era aí, vinha lá, chamava um bombeiro, ele vinha lá e dava uma palestra sobre extintor, levava o extintor, mostrava, Pronto. Era isso. E esses treinamentos de evacuação que eles são realizados, como que funciona? Tem uma sirene, o alarme de incêndio que é acionado? Quando as escolas não têm alarme? Prepara alguma coisa. Então, o que a gente ensina, né? O que eu ensinava nas brigadas do município? Você usa o que tem, certo? Você tem a sirene que toca lá para o início da aula, ok? Vai saber que é início da aula. Ou você estabelece um outro sinal, ou uma outra sirene, ou você diz aquela sirene tocada intermitente. O que é importante? Que as pessoas saibam o que é, né? Ah, não tem nada. Posso usar apito? Pode. Aí você estabelece e você treina, que volta aquela situação que você falou. Você ouviu e você sabia que era um alarme de incêndio. Então, as pessoas do ambiente escolar têm que saber que... Nossa, é verdade, né? Às vezes as pessoas nem sabem que aquele barulho é de um alarme de incêndio. Não sabe. Verdade. Então, isso a gente fala na aula lá de psicologia. Então, é importante
ter o alarme, mas as pessoas saberem o que significa aquele alarme. E vai ter as pessoas que não são do ambiente. Veio lá uma mãe, um pai, está na secretaria, tá tocando, eu não sei o que é. Então, elas são alertadas, isso aqui é o alarme de incêndio, nós temos que sair. Então, isso faz parte em qualquer ambiente, né? E aí é feita a evacuação. Então, é importante preparar, faz com o que tem, né, para não gerar um custo, mas o importante é que se tenha o alarme, se conheça o alarme e se execute. Perfeito. E você comentou, né, que já teve vários casos reais que aconteceu e tal. Tem algum caso, assim, que você lembre que foi mais marcante, onde realmente ter implantado o treinamento dentro da escola salvou vida ou evitou alguma coisa muito agravante? Eu não sei de estar presente, eu sei de ouvir falar. Então, era comum quando tinha alguma situação, né, que tinha de incêndio, a gente, ou eu ligava ou pedia para o meu colega, o Comarelo, que me ajudou tocar aqui em Cascavel, a gente ligava para o local e perguntava como é que foi. E era comum o relato de que o conhecimento fez com que a situação tivesse tranquila, não tivesse um agravamento, isso já é um ganho enorme, e combatesse o princípio de incêndio. Já soubemos de escola a nível de estado que teve treinamento de brigada e houve o combate pela brigada e como falei, teve o princípio de incêndio que não se tornou incêndio. Então, os relatos são vários, tanto da parte de incêndio quanto também da parte de pânico e primeiros socorros, né? Em caso de ferimentos. Caso de ferimento que a gente traz primeiros socorros, é uma criança cair, bater a cabeça? Isso, cair, bater a cabeça, se afogar com algum objeto. Então, tudo isso é uma fratura, uma escoriação, certo? Uma pessoa que tem ataque epilético. São várias as situações que acontecem no ambiente escolar que fazem diferença. Então, hoje é comum vocês verem matérias de criança que se afogou com leite e a mãe entrou em desespero e não soube o que fazer. E que um conhecimento básico de primeiros socorros faz toda a diferença para aquela situação não se agravar, né? E isso eu vejo que é importante ser levado, não só para todas as pessoas têm que ter um conhecimento de situações de emergência. Isso é um conhecimento para a vida, né? Exatamente. Até uma pergunta sobre isso. Qualquer pessoa pode fazer um treinamento de primeiros socorros? Aonde que encontra? Como que funciona? Sim. Existem várias escolas. Não sei se eu posso fazer o merchan. Claro que você pode. Vai lá. Nós, inclusive, uma escola. Nós, inclusive, abrimos agora, né? Como eu falei, eu estou na reserva há cerca de 8 meses, juntamente com o nosso parceiro, o Comarela, abrimos uma escola de cursos. E teremos o curso de socorrista, o curso de bombeiro civil e também agora vamos abrir um curso de 4 horas aula de primeiros socorros, onde aprende essa parte básica, Legal. Né? O que fazer em situação de emergência, o que não fazer e os procedimentos corretos, né? Daquela, o afogamento, uma fratura, um corte, um acidente de trânsito, que eu me deparo, então, o que fazer. Então, e quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Que legal. E é até interessante esse ponto que a gente traz do pânico, porque quando a gente está fazendo até mesmo um projeto, eu, por exemplo, sou engenheira, sou projetista. Quando a gente está fazendo um projeto, é importante que se lembre que não estamos fazendo um projeto só para incêndio. Exatamente. O projeto ele também está sendo feito por uma questão de pânico, né? Exatamente. E o pânico pode ser alguém se engasgou, alguém está com uma arma dentro de um restaurante, diversos outros. É importante o projetista lembrar disso. Ô, Coronel, quantas escolas hoje no Paraná, ou qual a porcentagem de escolas hoje no Paraná que estão regularizadas graças, né, ou com a ajuda desse programa? A nível de Paraná, exatamente que eu não tenho os dados, eu não posso dizer quantas estão 100% regularizadas, porque a gente tem que entender que o regularizado é ter o projeto de incêndio aprovado no Corpo de Bombeiros, executado os equipamentos conforme o projeto e toda essa parte. O que eu posso dizer, todas as escolas do Paraná, até por força de lei e dessa portaria que existe, que envolve, né, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né, e Secretaria de Estado, então tem a brigada, tem brigada formada, né? Tem brigada formada, tem os equipamentos mínimos que é a obrigação de ter, e digamos, o Estado forneceu e cabe a cada escola, ao diretor, estar fazendo a manutenção. Então, o extintor vence, tem que trocar o extintor, perfeito. A iluminação estraga, tem que regularizar. Então, todas elas têm. E a questão de regularização por conta de lei, então, ela abriu,
esse prazo que, digamos, o projeto, ele deixou de ser o mais importante para as escolas antigas. Deixou de ser. Então, recebeu um prazo maior, certo? A nível de Cascavel, a gente implantou esse projeto há algum tempo, né? Já há cerca de 10 anos. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, todos os CMEs de Cascavel estão regularizados e dentro desse contexto tem projeto, e eu diria para você que das escolas municipais passa de 90% totalmente regularizado. E aquelas que não estão regularizadas estão dentro do TAC, né? Termo de ajustamento de conduta com os prazos, que são escolas mais antigas, que precisam muitas vezes de obras civis para poder ter toda a regularização. Mas tem a brigada formada, tem plano de emergência funcionando, tem evacuação, equipamento, ou seja, se acontecer o sinistro, tem condições, eu posso dizer com toda certeza, de dar a resposta. Que vai funcionar. Que vai funcionar. Vamos lá. Como eu falei no começo, Tenente Coronel, a gente abriu a caixinha de perguntas no Instagram. E aí, tem 3 perguntas aqui que a gente escolheu para fazer no episódio. A primeira pergunta é do Guilherme. E ele falou assim: como assegurar a segurança de crianças com alguma deficiência física, auditiva, visual ou autista em uma escola? Então, a gente está falando aqui bastante dessa questão da evacuação. Isso. Como que é feito, né? Como que é pensado a evacuação nesse tipo de situação? Então, o que acontece? Quando se trata de CMEI e escola onde atende pessoas com necessidades especiais, a escola tem que ter um número maior de pessoas capacitadas. Até lembrava quando a gente deu os primeiros treinamentos e envolveu o CMEI, como é que você faz a evacuação de um CMEI, né? Onde todas... Então, enquanto elas andam, né? E isso para nós foi muito gratificante ver os professores, porque não fomos nós que ensinamos eles como é que eles tinham, passamos a doutrina, mas o como executar, então muitas vezes eles faziam a fila indiana com eles de mão dadas, de forma lúdica, né? Cantando e tal, fazendo alguma coisa para eles, e aí faziam a retirada com calma. Isso para aquelas que andavam. Quando não andava, que tinha os carrinhos, muitas vezes fazia igual o carrinho de compra. Então, às vezes, num carrinho, colocava lá 2, 3 crianças e faziam a retirada. Quando envolve pessoas com necessidades especiais, autistas e outras pessoas com deficiência, um dos professores ou tutor, alguém vai ficar junto e vai retirar. Então, aquela pessoa não sai sozinha, ela precisa de ajuda. Então, tem que ser muitas vezes carregada. Então, dentro da brigada escolar, é colocado isso. Existe toda a questão de montar quem abre a fila, né? O professor tem que ser o último, ele é o serra-fila, certo? Ele abre a porta, fala da evacuação e alguém vai... Mas algum professor abre a fila e o outro fecha a fila? Então, 2 professores. Não, quando envolve maiores, aí um maior... O mais espertinho da sala, o líder da turma, vai lá, vai puxando a fila e o professor é o último para certificar que nem fica ninguém. Quando envolve pessoas com necessidades especiais, vai ter que vir alguém e tirar essa pessoa, certo? Entendi. E muitas vezes, porque acontece? Tem que ser tirado de forma que não atrapalhe a retirada dos outros e ela seja retirada também com a rapidez necessária. Então, precisa ter algum auxiliar que vai ajudar nessa retirada. E no caso de crianças que são autistas, então a gente sabe que já são algumas crianças que se assustam, né, de uma maneira mais fácil. Então tá todo mundo saindo, correndo, ela tá ficando para trás, alguém vai voltar. Como que é feita essa abordagem para que ela também não entre em pânico e queira acabar saindo correndo, algo assim? O autista, a pessoa com necessidade especial, normalmente na escola tem uma figura chamada PAE, que é um professor que ele tem formação nessa área de ensino especial e que ele trabalha com relação às atividades. E esse professor PAE provavelmente vai ser o que vai ajudar a retirar, e para isso ele, logicamente, vai ter que trabalhar de uma forma lúdica, conhecendo a dificuldade daquela pessoa, como é que ela vai se acalmar, porque se ela entrar em crise fica muito complicado, para poder fazer a retirada. Então, tudo isso tem que ser pensado. E quem vai dizer isso não é o bombeiro que vai dizer. A escola que tem que pensar como é que faria numa situação como essa e usar as alternativas que ela dispõe. Como é que vai fazer a retirada. Como que vai... Isso. Tá. Segunda pergunta é da Giovana. Por que a maioria das escolas não possui sistema de detecção e apenas o sistema de alarme?
por legislação, não tem a obrigação, muitas vezes, da detecção. A detecção ela é colocada para quê? Para que um ambiente normalmente depósito seja detectado, um hotel onde não ficam pessoas presentes, vai fazer a detecção, certo? O que precisa muitas vezes é o alarme. E o alarme ele é tocado de que formatos normalmente? Ou quando abre o hidrante, que aí abriu o hidrante já toca o alarme, ou manual, que alguém toque lá, certo? Que vai ter. Porque se também não for utilizado, sistemas automáticos, se eles não tiverem a manutenção correta e se não tiverem, que é, digamos assim, ele tem um temporizador, né? Ele detecta o incêndio, ele tem um tempo para ficar piscando normalmente no painel na recepção para falar, ó, alguma coisa aconteceu. E tem um temporizador que é programado para que se não fizer nada, digamos 5 minutos vai tocar, porque senão dá um falso alarme. Então, tem que ter todo esse contexto. Mas e, por exemplo, se a gente pensar nas escolas, vamos pensar em escolas maiores que tem hidrante e tem alarme. Sim. Como você mesmo comentou, né? O alarme, ele é um acionamento manual. Não seria interessante a gente pensar numa detecção, já que ela faria esse acionamento de maneira automática? Depende do tamanho da escola, a complexidade, o sistema, a legislação vai exigir, dependendo da situação. Né? Mas são estudos que são feitos, né? As normas não... eu acho que... Né? Então, são estudos que são feitos onde verifica-se que aquele tipo de sistema ele é importante, ele precisa ter, aí será cobrado. Ou, dependendo, eu não consigo atender determinada, então eu vou propor um outro sistema que compense aquele, certo? Mas digamos, para a escola, a detecção automática eu só vejo em situações onde não tenha ninguém. Porque nas outras situações alguém vai ver, certo? Ou vai acionar, né? Alguém vai. Hoje todas as escolas têm sistema de câmeras. Eu fico pensando em escolas até menores, que às vezes, sei lá, uma escola para crianças menores, onde são crianças de berço, recém-nascidos, sei lá, tem só um professor ali na sala. Talvez ter essa detecção que avisasse de uma forma geral todo mundo fosse algo assertivo. Apesar de também acordar todas as crianças, mas ainda assim, precisaria de um sinal. Então, talvez uma detecção faria isso de forma automática. O que eu vejo? A norma traz o que é mínimo. Perfeito. O restante, o profissional pode identificar, conhecendo melhor ainda a realidade, que ele conversou com o diretor. E o projeto ele é feito a 3 mãos, normalmente, né? Tem a mão do engenheiro, que é a principal, que é o responsável. Tem a do proprietário, que o proprietário consciente vai falar, não, vejo que é necessário. E vai ter o proprietário que vai falar, não, coloca o mínimo necessário para passar. Perfeito. A gente sabe. O proprietário consciente, ele vai falar, não, vamos colocar o... uma boa ideia. É vida. E vai ter o profissional que vai falar, poxa, apesar da legislação não prever, eu vejo que o bombeiro não vai falar tire. Você vai explicar, não, essa situação... Sim. Ok, você que está assinando o projeto. Até pensando nessa ideia que você trouxe de 3 mãos, a gente pode até pensar em 4 mãos, porque a gente está falando do proprietário, do engenheiro, né? Sim. Do corpo de bombeiros, que vai estar auxiliando nesse processo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de detecção, uma das coisas um debate, né, que vem com bastante frequência é em relação mas detecção, eu vou usar de calor, eu vou usar de fumaça, se a sala ficar muito quente, vai não sei o quê. Então, talvez a 4ª mão seja justamente a do fabricante, onde ele vai poder falar, não, vamos analisar, então, a escola junto com vocês, né? Ali no escritório a gente usa muito o pessoal da Ilumar, que é uma empresa de detecção de alarme de incêndio, SDAI, onde justamente a gente faz isso, fala, olha, eu tenho uma edificação assim, aqui um detector de calor vai ser interessante, mas se eu colocar aqui já não vai funcionar. Ou, né, o de fumaça, por exemplo, recentemente a gente debateu era um salão de festas, então tinha a área do salão e tinha a área da churrasqueira. Poxa, na área da churrasqueira, você coloca o quê? O de fumaça vai detectar, o de calor vai detectar, qual que vai? Então, eu julgo que além do projetista ter que analisar e entender que norma é o mínimo, eu posso sempre pensar mais, ele também ter essa proximidade com o fabricante, porque senão também... Conhecer as soluções. Exato. Senão eu vou lá e só coloco, por exemplo, do lado da churrasqueira, um monte de detector de fumaça ou de calor, aí
até nesse projeto, debatendo com o time deles, que eu fui entender, eles falaram, não, a gente consegue regular para que nessa área o detector ele acione com um calor um pouco maior, já que eu Sim, tenho a sim. churrasqueira e etc. Então, eu vejo que é importante o projetistas nessas ideias, né, nesses segmentos, estilos de projetos diferentes, pensar sempre em 4 mãos, né? Onde eu Exato. consiga pontuar e proteger aquela edificação, mas também com soluções que sejam eficientes para o cliente final, né? Para a escola, para quem está ali no local. Exato, com certeza. Última pergunta, Tenente Coronel, do Adriano. Qual a maior dificuldade de ensinar prevenção nas escolas? Na verdade, teve no início de criar cultura, mas hoje eu vejo que não temos essa dificuldade, né? Porque fomos vencendo barreiras. Eu sempre gostei da questão do convencimento, né? Quando você vai criando o convencimento, então não tem problema. Digamos assim, hoje nós, do jeito que é moldado, já as aulas formado no ambiente EAD. Então, a pessoa escolhe o horário que ela pode fazer o curso, certo? Ela faz o curso. Aí a prática vai se agendar os horários, certo? Aí, logicamente, a escola vai liberar, naquele dia conta a hora dada. E aí depois é realmente entender que aquilo é importante. Então, eu não vejo essa dificuldade, esses problemas que a gente viu ali. Vou trabalhar com crianças menores. A partir do momento que você criou essa cultura, e as pessoas veem que aquilo é importante, elas mesmas vão entender assim, poxa, eu tenho que criar uma situação. Está na minha mão salvar essas vidas que estão aqui. Como é que eu vou fazer essa retirada? Não é nada impositivo, né? E aí você, como eu falei, é muito gratificante para nós quando a gente vê um depoimento de uma pessoa que passou pela formação, falar, aquilo que vocês me ensinaram, eu consegui salvar a vida. Tive de professores, me deparei com um acidente na rua, respirei, mantive a calma, soube o que fazer. Nossa, eu fiquei impressionada com o que eu fiz. Então, é muito gratificante ver que as pessoas realmente aprenderam, que aquilo mudou vidas, aquele conhecimento. Que legal, que legal. E a gente comentou sobre como os outros estados podem entrar em contato para tentar levar, né, esse programa para o estado. Como que faria? Tem algum e-mail? Entra no site da Secretaria de Eu acho Estado? que a Secretaria de Estado da Educação ou a Defesa Civil do Estado, né? Com a Defesa Civil, seriam os dois contatos. Então, ou na Secretaria do Paraná ou na Defesa Civil do Paraná. Isso. Aí e se alguém que também quiser saber, pode falar com a gente. Que a gente podemos deixar seu e-mail aqui? Sim. Então, a gente vai deixar o e-mail também do Tenente Coronel. E quando a gente olha para o futuro, hoje o senhor ainda faz parte desse programa? Ou hoje, como você está na reserva, você só acompanha? Não, só acompanho. E aí agora, com a minha empresa agora, a gente vai estar oferecendo também para algumas escolas. Até municípios que, de repente, queiram implantar o programa. Tenho a ideia, a gente tem condições agora com todo o conhecimento e a bagagem de também levar isso aí. E mesmo acompanhando assim de longe esse programa da Brigada Escolar, você sabe ou consegue ver o que a gente pode esperar no futuro disso? Todas as escolas? É só para a escola pública? Vai vir para a escola particular? A escola particular ela já é cobrada para poder ter o certificado de vistoria. Então, ela já é obrigada para ter o certificado, tem a brigada. E se ela vai ter a brigada, ela vai acabar tendo que contratar uma empresa para formar. E respondendo a pergunta, eu vejo um futuro com pessoas que tenham conhecimento de como lidar com situações de pânico, seja ele de incêndio ou outras situações, inclusive desastres, né, que eu vejo que ainda há um campo muito grande para crescer, a parte principalmente do que fazer em caso de desastres, né? Vendavais, temporais, enchente, alagamento, que a gente vê tanto acontecendo, e antes era longe, agora acontece na nossa cidade, no lado, né? Nós vimos recentemente acontecendo lá em Morretes, e o que fazer, né? Então a gente tem que estar preparado. Então eu vejo que crescendo esse programa cada vez mais, pessoas com condições de fazer frente e não se tornar vítima. Eu vejo que esse é o caminho, preparar as pessoas para enfrentar situações de pânico e desastre. Nossa, que legal. Eu vejo que a gente conseguindo levar realmente o que a gente defende na PrevWord, levar a prevenção como uma causa, as pessoas entenderem que não é um projeto, não é um extintor, não é o bombeiro.
É vida, você só É precisa vidas. focar nas vidas. Estamos falando de Esquece vidas. todo o restante e foca nisso. Quando as pessoas conseguirem colocar isso na cabeça, eu vejo que, culturalmente falando, as coisas elas vão caminhar de uma maneira mais leve, né? Exato, com certeza. Pra gente encerrar, Coronel, a gente falou, você comentou agora, por último, sobre as escolas particulares, né? Que elas já fazem todo um treinamento porque precisam de certificado. E as escolas públicas, elas entram dentro desse programa, elas Isso. têm o treinamento ali, né? Uma vez por ano, fica aberto sempre para poder fazer e etc. Mas quais são as medidas que a gente pode deixar como dica para as escolas, professores, monitores, pais, talvez, implementar no dia a dia? Para que as escolas se mantenham seguras, para que as pessoas se mantenham em segurança? Então, observar, né? A primeira coisa, eu vou colocar meu filho numa escola, certo? Observar a situação daquela escola. Então, se é uma escola, tem certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, certo? A gente Procurar acha muito, né? Eu vou chegar e vou perguntar isso? Sim, vou chegar e perguntar isso. É seu filho, poxa. Exatamente, é o teu maior patrimônio, você está entregando lá. Aquela escola está adequada, está regular? E aí, lógico, condições você consegue observar, mesmo sendo um leigo. Tem extintor na escola, eu estou vendo uma sinalização, uma iluminação. É o que eu deveria fazer, inclusive, quando eu vou numa boate, né, num ambiente, né? Como é que está aquele ambiente? Eu tô entrando ali, é um local que eu estou me colocando em risco. Não acontece quando eu entro num avião, não tem todas as dicas de segurança, o que fazer, onde é a saída e tal. Então, levar isso para a minha vida. Então, vou colocar meu filho, procurar saber as condições. Mesmo assim, se eu tiver dúvida, eu posso, de repente, entrar em contato, mandar uma mensagem para o Corpo de Bombeiros, né? Para, de repente, saber de alguma situação. É lógico que, dependendo da pergunta, por ser uma situação particular, o bombeiro vai acabar não podendo responder para não entrar num litígio, né, jurídico. Uhum. Mas procurar saber as condições. Das escolas do Estado, o que a gente pode dizer é que esse programa já existe há mais de 10 anos, né, e todas as escolas são obrigadas a ter a brigada formada, certo? A fazer o treinamento de incêndio. Então, procure saber na tua escola do Estado ou do município, tem o treinamento de incêndio? Quando que vai ser o próximo? Eu posso vir aqui dar uma olhada, certo? Você acaba tendo condições de saber mais sobre o funcionamento daquela escola em relação ao programa, né? Eu acredito que você falou um ponto muito importante da questão do certificado, e eu acho que, junto com o certificado, é importante já perguntar quantos brigadistas tem na escola, né? Porque daí a gente entra naquilo que a gente falou. O certificado me comprova que tem projeto e tem equipamentos. Isso. E que apresentou certificado de brigada. Mas quem são? Exato, o bombeiro não vai estar lá todo dia cobrando. Então, eu vejo que isso é bem importante justamente por isso. Até, recentemente, a gente escreveu um artigo falando exatamente como verificar se a escola do meu filho é segura. Porque é a escola do meu filho. Exatamente. Os equipamentos, eles estão colocados de uma maneira segura. E a própria norma do Corpo de Bombeiro, ela traz diversas flexibilidades quando a gente está falando de escola, né? Uhum. Então, um corrimão mais baixo, já que é uma criança, um extintor instalado numa altura diferente para a criança não bater a cabeça, não cair, não derrubar. Exato. Então, tem vários pontos que o próprio Corpo de Bombeiro já se preocupou em deixar orientações, e aí vai agora do profissional e do proprietário do estabelecimento colocar de fato em prática, né? Exato. Perfeito, Coronel. Antes da gente encerrar, eu até deixei aqui que a gente foi falando no meio, acabamos falando bastante sobre projetista, especialização e etc. E para quem não sabe, o Tenente Coronel é um dos fundadores da pós de prevenção contra incêndio, né? Que tem aqui na cidade de Cascavel. Então, uma das coisas que eu gostaria é que o senhor deixasse o convite para a galera, se tem algum profissional da área assistindo de Cascavel ou perto de Cascavel, a pós, ela é só presencial, né? Sim. Em formato híbrido, na verdade, Formato né? híbrido. Formato híbrido, mas vai ter que vir em Cascavel. Mas se eu puder só explicar, porque é muito difícil encontrar pós de prevenção contra incêndio em formato presencial, né? Muito EAD hoje. Então, quando a gente vê uma pós que, poxa, é presencial, eu vou ter que ir, eu vou conhecer, eu vou pegar equipamentos, acho que isso chama bastante atenção da galera. Exato. Então, vamos fazer o convite. Então, como foi dito aqui, eu sou pós-graduado em prevenção contra incêndio pela PUC, fiz a primeira turma aqui no Paraná, e depois disso nós montamos essa mesma pós, né, aqui na FAG, na Faculdade Assis Gurgas. Estamos com as inscrições abertas, já temos um número de inscritos e com a previsão de abrir em breve, assim que tenhamos um número suficiente de inscritos essa pós-graduação. Nós já tivemos 5 turmas aqui em Cascavel, essa
fechando, essa será a sexta turma. Anteriormente eram 18 meses, né, 1 ano e meio, agora passará a ser um ano, né, sou o coordenador dessa turma, ele vai ser no formato híbrido, então nós teremos aulas por videoconferência síncrona, né, com a participação do professor, tudo mais, uma vez durante a semana, normalmente na quinta-feira, e quinzenalmente presencial no sábado. Então, a cada 15 dias no sábado presencial. E esse formato presencial ele é muito importante porque os professores são todos doutores, especialistas, mestres, pessoas que lidam com a prevenção já há bastante tempo, sejam eles bombeiros e engenheiros, são os nossos professores, pessoas que estão nessa causa há muito tempo, com muito conhecimento, e passam todo esse conhecimento durante as aulas, passam macetes, passam casos concretos, passam também fórmulas, roteiros, insights do dia a dia, insights do dia a dia, né? Então, é bem interessante o formato dessa pós. Então, se você gosta da área de prevenção de incêndios e ainda não teve a oportunidade de se especializar e quer militar nessa área, fica aí o nosso convite, é só entrar no fag.edu.br/pós e lá tem todas as informações para se inscrever na nossa pós-graduação de prevenção contra incêndio e pânico. A gente vai deixar aqui o link, o site bem certinho, o telefone para vocês entrarem em contato, tanto da parte da pós, quanto da própria empresa do senhor, porque eu até anotei aqui, ó, que a RDAO, a turma inteira da RDAO e família vai ter que fazer treinamento agora. Quanto também da empresa, caso alguém queira fazer treinamento, né? Eu acredito que primeiros socorros é algo importante para todas as pessoas. E pra gente encerrar, Coronel, gostaria que você deixasse uma mensagem final aí, uma orientação, pode ser para projetista ou pode ser para as pessoas mais leigas do assunto, para pais, para as escolas, enfim. A orientação que a gente mais pode dizer é que prevenção é vida. Então, nós estamos falando da proteção da sua vida, da sua família, dos seus entes mais queridos. Então, quando a gente fala de prevenção contra incêndio ou prevenção num sentido amplo, né? Eu milito bastante também na área de sinistros de trânsito, né? Fui coordenador do Comitê de Trânsito aqui de Cascavel por 10 anos, ainda trabalho mesmo aposentado, trabalhando no comitê. Então, prevenção é vida. Então, pensemos sempre com o que eu preciso fazer, como que eu estou preparado para uma situação de sinistro, seja ele um sinistro de incêndio, um desastre, ou até mesmo uma situação de um acidente de trânsito. Eu tenho condições, eu tenho conhecimento para dar o primeiro socorro para alguém. Se eu me envolver no acidente agora ali, se acontecer um princípio de incêndio, eu sei o que fazer. Então, sempre pense dessa forma. Se você é projetista, sempre pense como que eu gostaria se fosse a minha obra. Então, como é que ela deveria estar? Dessa forma que eu vou estar preparando para a vida. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por dividir tanto conhecimento, né? Galera que acompanha aqui sabe que eu anoto infinitamente, deixei várias coisas aqui para perguntar depois. Obrigada por trazer esse conhecimento, por dividir esse conhecimento e principalmente por ficar à disposição, né? Caso o pessoal tenha dúvida, caso alguém queira implantar, levar para o seu estado ou treinar o seu time, como é o nosso caso. Muito obrigada mais uma vez, Tenente Coronel. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.